Para você que está querendo e precisando personalizar sua casa, seu cantinho, fazer sua cortina, estou aqui no ateliê da Mi Casa, uma loja aqui em Campos, especializada, que tem artigos fantásticos, vários tecidos, e eu separei alguns para mostrar para vocês. Vamos lá? Aqui você pode encontrar diversos tecidos, tá? Tanto tecido, papel de parede, fazer composição, eles fazem colcha. Então, como nós estamos falando de cortina, eu separei alguns tipos de linho, tá? Materiais finos, tá? Que vocês podem fazer seus trabalhos, sua personalização. Tem artigos finos, vários mostruários, drapeados, né? Tem com blackout, com pouca transparência, com mais brilho. Então tem diversos tipos. Aí vai depender do seu projeto, da sua personalização, do que você está pensando, do que seu profissional está indicando. A composição que pode ser feita, que eu sugeri, trabalhar com dois estilos, trabalhar com um rolo e fazer um chale, que você pode colocar com linho de sua preferência. Então aqui tem vários recursos, você pode encontrar diversos, tem os mostruários, você tem diversos tipos de persiana, então você que vai personalizar. As meninas daqui atendem super bem, estão com vergonha no momento, mas elas estão aqui e vão te auxiliar, tá? Tem esses materiais, olha, que podem fazer a composição, você pode trabalhar com as almofadas, tá? Tudo em degradê, fazer um mix, aí é de acordo com o seu projeto. Venha para cá, desfrute desses encantos e faça o seu projeto ficar ainda mais bonito. Medir bem a largura e a altura da janela é essencial. Eu sempre sugiro uma folga de tecido para que a cortina fique bem cheia e não faltar pano nas laterais. Se a janela tem a largura de 3 metros, você pode deixar uma folga de 20 centímetros para cada lado. Sendo assim, você teria 3,40 metros. Peça sempre essa folga para a empresa que for instalar as cortinas. Assim, não vai correr o risco de aparecer aquele clarão vindo da janela. Se a sua janela tem muita incidência de luz, ou seja, entra muito sol, nesse caso será preciso pensar em um bloqueio solar, utilizando mais uma camada de tecido para obter um bom resultado. Normalmente, um forro grosso ou um blackout é o ideal para compor a primeira camada. Hoje temos opções de blackout com tecido mais elaborados, de várias cores e mais leves. Eu sempre recomendo o blackout para os quartos, seja o rolo com a cortina romana ou em trilho, pois ajuda na qualidade do sono, deixando o ambiente mais escuro e fica uma composição bem interessante quando for o uso de tecido, sendo de uma forma fina por cima. Atenção para as luminosidades nas laterais das janelas. Caso a janela seja da mesma extensão do ambiente, às vezes fica difícil controlar a qualidade da luz nas laterais. Nesse caso, uma barra de gesso ou de madeira ao contorno da janela pode atuar como uma boa proteção para o bloqueio de luz do ambiente. Uma barra de 10 centímetros já é o suficiente para solucionar o seu problema. Esse problema também ocorre em persianas tipo rolo, aquelas painéis. Uma ótima dica para quem está construindo é aproveitar o gesso e fazer um cortineiro. Sendo assim, pensado na época da obra, garante um ótimo acabamento no ambiente. E é o que nós arquitetos chamamos de cortineiro, que é um acabamento com a largura e o rebaixo de gesso de aproximadamente 15 centímetros, onde o trilho fica com a cortina embutida. Se você for fixar na laje, pode inserir uma peça de madeira pintado de branco ou fazer um acabamento com o próprio tecido. Nesse caso, o acabamento seria visível. A segunda camada da cortina pode ser um tecido mais leve e decorativo. Ele pode ser um voal, uma renda, uma seda, quem sabe uma palha, um linho.
tudo vai depender dos elementos presentes no seu ambiente. Hoje, quem está aqui comigo para falar um pouquinho do nosso cotidiano, do dia a dia, da nossa rotina de escolher material, de fazer especificação e falar de cortina é a Thaís Jacinto. Thaís, obrigada pela presença. É um prazer estar aqui com você. Vamos falar um pouquinho para as pessoas que estão em casa. Qual tipo de cortina, o que está usando? Né? Porque cada cliente tem sua preferência, né? Aí a gente tem nosso jeitinho de explicar, de adaptar né? Cada ambiente, cada estilo. Às vezes a pessoa quer um estilo clássico, mas tem uma casa toda moderna e a gente tem aquele jeitinho, né? De compor, de falar o que é certo, que deve usar, o que não. Thaís, fala um pouquinho para as pessoas que estão em casa. Como que você direciona, como que você fala com seus clientes, qual a preferência deles? Então, na verdade, a cortina de tecido, as diversas persianas que nós temos no mercado, elas têm várias funções, né? Além das funções técnicas dela mesmo, que seria, no caso, diminuir a incidência do sol em 100% ou filtrar a parte do sol, criar um aconchego, harmonizar, ser uma parte decorativa da casa também, que vai compor com o restante do ambiente. São inúmeras as funções. Criar um ambiente mais intimista, mais aconchegante, então dá um pouco mais de conforto ao cliente. Aí, quanto aos tipos, né, Flavinha, nós temos as cortinas de tecido, que eu particularmente gosto muito, uso demais. Minha preferência é pelo linho. E pelas diversas pregas que a gente tem, né? A prega macho, a americana, gosto muito da prega religiosa. Então, para cada cliente, a gente costuma o quê? Personalizar, né? Criar um detalhe de acordo com aquele ambiente. E as persianas também eu uso bastante, a gente também pode falar um pouquinho delas. A vantagem de trabalhar com um tecido mais fino é porque as pregas a gente pode abusar, né? Até porque não fica aquela coisa bruta. Quando alguém fala, Flávia, eu quero colocar um tecido grosso, eu falei assim, então você limita o poder de personalização, porque aí você vai adaptando, você vai colocando, as pregas têm que ser delicadas, senão vai ficar aquele volumoso, né? Sem dúvida. E aí, se a pessoa quer uma coisinha um pouquinho mais encorpada, a gente pode ter um tecido em linho trabalhado e colocar um forro, por exemplo, para uma sala. Já que a gente não vai querer, de repente, um blackout 100% para uma sala. Não tem necessidade, às vezes você pode ter uma proposta mais sofisticada, você coloca um forro, coloca a cortina em tecido por cima e aí você vai ter alguma coisa um pouquinho mais encorpada. Eu costumo falar que ambientes escuros é pra gente dormir, né? Sem dúvida. De repente, o último caso, você coloca em uma sala se você quer colocar um home, né? Aí, não, eu quero assistir um filme no escuro, aí tudo bem, aí você coloca. Mas você também pode colocar as persianas, então a gente faz um trabalho de composição, né? Que fica bem agradável. Eu gosto muito das persianas, porque elas são modernas, são super versáteis, são práticas. A manutenção também é muito fácil, né, Flavinha? Então, assim, a gente tem a persiana de madeira com fitas, por exemplo, que é uma persiana super sofisticada, que ela recebe muito bem um tecido, um linho, né? Um detalhe de linho, um chale, alguma coisa por cima, que fica bem elegante. Temos a romana, a rolô, elas são práticas, a gente pode usar em quarto de criança. Tem a bossa, porque elas têm um design, tem um detalhe. E você tem a romana em blackout, que a gente acaba usando muito para quarto. Ou, de repente, você quer colocar num escritório que é só filtrar o sol. Aí você não usa blackout, usa um filtra-sol. Também fica bem interessante. Tudo vai depender, né, do que o cliente quer. Exatamente. Tem gente que não quer, eu não gosto de quarto escuro. Eu quero botar uma persiana na cozinha. Posso? Pode, né, Thaís? Tempos atrás não tinha a tecnologia que nós temos hoje. Não, então eu acho até interessante botar na cozinha, né? Porque a cozinha tem uma incidência de sol. Normalmente, o posicionamento dos apartamentos, a cozinha acaba recebendo o sol da tarde, né? E até nas casas, quando a gente projeta, a gente acaba direcionando a cozinha para preservar os quartos, né? Então eu acho a persiana essencial. A gente tem aquela persiana metalizada,
fininha, furadinha, que recebe um pouco do sol e filtra o excedente. Então, eu acho essencial a gente passar para o cliente que a persiana na cozinha pode ser um fator de rejeição quando for em tecido. Porque suja, não tem como você ficar a limpeza, né? Então por isso que essa para escolher, né? Por isso que essas metalizadas, essas de ferro, né? Nem madeira é aconselhável colocar na cozinha, né? Só se fosse alguma coisa sintética, né? Que aí é fácil a higienização. Manutenção, né? Thaís, eu não sei a questão dos seus clientes, como que você está acostumada a trabalhar. Quando me pergunta o tamanho de cortina, eu falo assim, por que você vai colocar uma curta? Vamos colocar uma longa, porque dá pra gente trabalhar, pegar uma altura, ficar uma coisa mais imponente, né? Então, eu falo que uma sala precisa de uma imponência, é como um cabelo, né? A gente chega, é aquela presença. Então, se a gente fizer um trabalho bem feito na cortina, a pessoa vai ver, nossa, ela é caprichosa, pensou nos detalhes, né? Aí quando eu vejo aquela cortina curta, eu fico um pouco limitada. Como que você costuma usar e tratar desse assunto? Então, na verdade, Flavinha, eu concordo com você. Eu gosto das cortinas longas, indo até o chão. Normalmente eu gosto até que ela toque no chão, nem passe, nem fique afastado um pouquinho do chão. Eu gosto que ela encoste mesmo. Para a gente optar por uma cortina curta, terminando um pouco depois da janela, só se a gente tiver algum móvel embaixo. Mas sem dúvida nenhuma, muito mais elegante, né? Deixa um ambiente muito mais alongado, o pé direito parece mais alto quando você tem ela indo até o chão, mesmo sendo uns quartos. E quando tem aquele pé direito alto, né, duplo, porque para quem não sabe, que usa os dois pavimentos, que fica aquela cortina grande, a tecnologia tá aí. Hoje nós temos as cortinas motorizadas, né? Então você pode usar tanto de tecido como os painéis, né? Exatamente. Que ficam um charme. Se você quiser fazer a composição também, fica bem interessante. Quando o pé direito é muito alto, né? A parte da automação, ela deixa de ser um luxo e passa a ser a funcionalidade mesmo, porque realmente fica muito complicado para a pessoa puxar e voltar com a cortina. Então a automatização é muito bem-vinda. O franzido não fica o mesmo, né? Fica um volume de um lado e depois você tem que puxar, então não é luxo, realmente. Não, com certeza. Em alguns casos é necessidade. Essencial, né? Sem dúvida. Falando nesse assunto, a gente também tem o bandô, né? Porque depende muito do bandô. Se o bandô de gesso se é externo, se é um rasgo. Então, as pregas, a automatização, tudo isso vai estar relacionado também no detalhe de gesso que a gente coloca para receber a cortina. Então, para dar um valor a mais nessa cortina, a gente também pode fazer uma luz indireta, né? Trabalhar uma iluminação dentro da cortina, porque aí você valoriza e quando a pessoa chega, você não precisa nem estar ligando aquela luz central. Então você deixa ela mais intimista, valorizando os cantinhos, colocando a luz morna. Né? Uma iluminação decorativa, de destaque. De destaque, aí você vai dar um valor a mais, né? Gosto bastante também. Né? Vamos aproveitar o tempinho que a Thaís está disponibilizando pra gente e pegar algumas dicas do dia a dia, do que ela usa. Thaís, o que você costuma colocar se fosse um quarto masculino? Então, de repente, assim, tendo um quarto masculino, a gente poderia optar pela persiana de madeira com fitas, que eu falei mais cedo. Eu gosto bastante, elas são super elegantes e aí eu acho que tem um toque, às vezes, traz um pouco de rusticidade, de aconchego, dependendo da proposta, né, daquele quarto. Aí, se fosse um quarto de menina, a gente poderia optar pela persiana romana, que ela é super charmosa. E todas elas, tanto a de madeira quanto a romana, a gente poderia receber algum tecido por cima. Que fica linda, né? Aí você acaba fazendo a composição de acordo com a decoração do quarto. Exatamente. Né? Com composer, né? Com os tecidos, se o barrado da cortina vai ser diferente, se vai ter alguma estampa, algum mix de estampas, né? É bem interessante quando você falar desse mix, porque hoje não tem um padrão, eu quero uma cortina de um tecido só. Não, a gente usa um barrado maior para ficar mais pesado, então você pode colocar um tecido fosco, aí depois você quer um com brilho, ou um que, se for quarto de bebê, se quiser fazer um listradinho, um poazinho na parte de baixo, aí você coloca as almofadas.
né? O importante é harmonizar com o restante da decoração. quarto, a gente não né? pode pensar na cortina Individual, né? individualmente. Na cozinha nós já falamos, né? Na sala também. Na sala também, então eu acho que agora você está com o kit completo, ficando faltando o escritório, Thaís. Então, aí, por exemplo, o escritório a gente pode trabalhar com uma cortina de tecido, de repente, às vezes, um tom de fende, depende muito da proposta. Agora, se a gente tem uma mesa de escritório e a gente vai trabalhar com alguma cortina ou uma persiana que vai até a bancada, por exemplo, aí eu já não escolheria de tecido, porque eu gosto de tecido indo até o chão. Aí a gente pode optar pela persiana, pode ser uma rolô, que é super prática, entendeu? Às vezes para a proposta do escritório. Mais limpa, isso. né? E a gente não iria optar por nada com blackout. A gente iria aproveitar um pouco da luz natural, então colocar algum filtra-sol. Então, eu adorei as dicas, Thaís, obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Foi super útil e põe em prática. Depois mostra pra gente. Coloca na nossa página no Facebook, manda um recadinho. Quem sabe você aparece no próximo programa.